Olá, bom dia, graça e paz a todos, que o Senhor nos abençoe no seu amor, na sua graça e na sua bondade infinita. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a lição de número meia dúzia, ordenança para uma vida de obediência e submissão. Ordenança para quê? Para uma vida de obediência e submissão. Amém? É a lição que nós vamos falar um pouco sobre ela aqui hoje, quinta-feira, manhã abençoada por Deus. O texto áureo está lá em Filipenses 2, verso 8. Mais uma pergunta antes de entrar na lição. Jesus precisava humilhar-se? É a primeira pergunta. Jesus precisava obedecer? É a segunda pergunta. E Jesus precisava estar à vontade de Deus para um plano a qual Deus não achou ninguém para fazer? É muito importante essas perguntas. Analise bem. Então, exatamente o texto áureo, ele se achou na forma de homem. Observe que Jesus teve que se esvaziar. Paulo diz que Jesus teve que se esvaziar de si mesmo. Ou seja, ele deixou de ser quem ele era para se tornar alguém como nós. Portanto, teve obediência em tudo. Não só teve obediência, como também teve submissão para acatar a ordem e a decisão de alguém. Às vezes muitas pessoas obedecem, mas não querem estar sujeito à ordem. Até obedecem, mas não quer estar submisso à ordem. Ou cumpre em parte, não cumpre totalmente a ordem que lhe foi dada. Observe bem claro que o texto diz assim: ó, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ou seja, para cumprir um projeto de Deus, um projeto Pai, que já estava estabelecido aonde? Lá atrás, no Jardim do Éden, Deus já tinha um plano, muito antes do homem cair. Mas será que Deus sabia que o homem ia cair? E montou um plano bem antes? Deus pensa em tudo, Deus sabe de tudo e Deus age antes que você menos pensa e que você menos imagina, Deus está agindo. Então Deus sabia. Ora, primeiro como era terreno, carnal, e tinha um ser maligno andando na terra, então Deus sabia. Então ele montou, ele já havia montado um plano antes, e com o pecado de Adão e Eva, lá atrás, no início, ele montou também o seu tribunal de sentença, tá? E ali ele já determinou que aquele inimigo que estava influenciando o primeiro casal para a maldade e fez eles cair, teria uma sentença, tá? Com a vinda de alguém num futuro próximo que iria vencer ele. Só que o inimigo achou que isso não ia acontecer e acabou acontecendo. Então Jesus, ele sabia de todo o plano. Primeiro, o Pai passou para ele todo o plano. Agora, quando a gente passa para alguém alguma coisa, nós temos que estar, primeira coisa, sujeito para obedecer. Temos que estar submisso à ordem de quem mandou. Tá, mas uma ordem pode ser desobedecida? Pode. Mas você sofre as consequências quando você desobedece uma ordem. Porque para você obedecer, você tem que estar sujeito. Então, uma palavra está coligada na outra. Obediência e submissão andam juntas. Obediência e submissão, eles andam lado a lado.
uma precisa da outra, um é o cumprimento da outra. Porque quem obedece precisa estar sujeito à ordem de alguém. Mas o problema todo é que tem pessoas que não querem receber ordem. Ele quer dar ordem. Aí você não é submisso. Você é insubmisso. Por quê? Porque você não quer receber a ordem, mas quer dar ordem para os outros. Para você dar ordem para os outros, você precisa obedecer à ordem de alguém. Eu tenho alguém sujeito às minhas ordens, mas eu também obedeço a ordem de quem me mandou. Esse que é o problema. Então Jesus, para cumprir um plano do Pai, Jesus não é dizer, não, Pai, eu não vou. Jesus, com certeza, ele olhou todo o plano do Pai, ele pensou não somente no plano do Pai, mas ele pensou em milhões de pessoas. Não, Pai, eu estou. Mas antes de Deus mandar, Deus já tinha um plano, antes de mandar, diz a Bíblia que ele olhou do céu à terra, para ver se tinha pelo menos um homem justo. Ele não achou ninguém. Na ocasião, e teve que mandar Jesus. A Bíblia diz bem claro que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por ele quem? Jesus. Então ele mandou Jesus para cumprir o plano perfeito na cruz do Calvário. Então está aqui. Esvaziou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. O profeta Isaías diz que ele foi levado como ovelha muda para o cativeiro e não abriu sua boca. Você imagina, hein? Comparou ele como ovelha quando vai para o matadouro e não abre a boca. Assim foi Jesus. Cumpriu até no dia da sua morte, ele foi obediente. Na cruz do Calvário ele deu brado. Pai, está tudo consumado. Ou seja, aquilo que o Senhor mandou eu fazer, Pai, foi cumprido. Nas suas mãos agora, Pai, eu entrego o meu espírito. E ali Jesus expirou ou morreu. Ele cumpriu até a morte. E cumpriu fielmente. Aqui está o grande segredo. E exatamente no tópico 1 da lição, ele vai falar que obedecer é melhor do que sacrificar. A Bíblia diz muito claro isso. Obedecer é melhor do que sacrificar. Tem um bocado de gente por aí sofrendo, porque eles resolveram desobedecer. Aí pagam um preço. A desobediência tem um preço muito caro. A obediência traz bênção e traz vitória para as nossas vidas. Obedecer é melhor do que sacrificar. No grego, a palavra obediência significa hupaque, que quer dizer obediência, submissão e complacência. Tá? Obediência, submissão e complacência. No latim, a palavra obediência no latim significa obedire, oboedire, que significa escutar com atenção. A palavra ob significa atenção e a palavra dire significa escutar. Né? O termo obediência foi como a ação de obedecer, conduz à escuta, atento à ação que pode ser puramente passiva ou exterior, ou pelo contrário, provocar uma profunda atitude interna de resposta. Tá? A submissão, a ação ou efeito de submeter, acatar ordem, sem se opor nem reclamar, subordinação. O problema todo é quando vai dar uma ordem, tem pessoa que em vez de primeiro ouvir, ele já se opõe, não aceita, é contra, faz bico, pisa duro e sai de porta fora. A pessoa não quer obedecer de jeito nenhum. Tá? Não quer acatar a ordem. Jesus foi fiel até o fim à ordem do Pai. Tanto é que Deus não ficou chamando a atenção de Jesus toda hora, porque ele obedeceu fielmente a tudo que o Pai, ele acatou a ordem. A Bíblia fala sobre um centurião
que tinha um servo doente, tá? Ele era um comandante do exército, né? Tinha 100 soldados à sua disposição, mas ele tinha um servo à sua disposição que fazia tudo para ele, mas um dia que não veio acamar, veio enfermar e caiu de cama. Ele era um comandante militar. Mas ele ouviu falar que Jesus estava por perto e enviou alguns soldados até Jesus, dizendo que o servo do centurião, o comandante, estava enfermo. Mas também ele falou para Jesus o seguinte, ó, eu sou um homem sujeito igual a você. Ou seja, eu estou submisso à ordem de alguém. Então eu sou mandado por alguém. E eu digo a esse, vai, ele vem. E digo a outro, faz isso, ele faz. Eu não sou digno de que tu entres no meu telhado ou na minha casa. Mas diz uma palavra e o meu criado sarará. Ou seja, o centurião reconheceu alguém acima dele, mas com uma autoridade espiritual. Ele tinha uma autoridade militar. Ele reconheceu alguém maior do que ele. Aí está o problema. Muitas pessoas não querem ser mandado por alguém. Eles querem mandar, mas não querem ser mandado por alguém. Por que muitas pessoas perdem as suas vitórias? Porque não querem ser mandado por alguém. Quer mandar, mas não quer ser mandado por alguém. Ele quer mandar as pessoas, dar ordem nas pessoas, mas não querem acatar a ordem. Todos aqueles que não acatam ordem, ele já mostrou que não tem submissão. E já mostrou que não tem obediência. E quem não tem obediência e submissão que está junto, não pode mandar. Não pode ser cabeça de nada, não pode mandar em nada, infelizmente. Essa é a grande verdade. Então está aqui, exatamente, eu resumi o tópico 1, que é o preâmbulo do tópico 1. No outro tópico, que é 1.1, vai falar que obediência é um princípio de quê? De sabedoria. É um princípio de sabedoria. Ó, obediência e submissão ao que houve, eu fiz uma anotação aqui. Normalmente, quem obedece precisa estar submisso, ou seja, sujeito à ordem de quem mandou. Você tem que estar sujeito à ordem de quem mandou, não interessa. Se o meu pastor amanhã mandar uma criança dirigir a igreja, sendo que eu sou quase idoso, eu preciso acatar a ordem de quem está na frente do comando, porque ele veio a mando de alguém. Ele veio a mando de alguém. Então eu preciso estar sujeito à ordem, não importa ninguém. E na hierarquia é a mesma coisa. Lá no militar, no exército, também é a mesma coisa. Tem as suas hierarquias. Então quem foi mandado precisa acatar ordem de quem mandou. E quem vai estar sujeito à ordem também precisa obedecer. Mas muita gente hoje não quer obedecer. Paga um preço caro. Quantas pessoas estão pagando um preço caro por causa da rebeldia, por causa da desobediência e por causa da teimosia em não aceitar a ordem? Levanta a cabeça e sai por aí desenfreado, um cavalo doido. Não quer obedecer a ordem de jeito nenhum. Infelizmente. Então, resumo do tópico 1.1, obediência é um princípio. Tá? Obedecer a palavra é o primeiro princípio. Está aqui. Ó. Obedecer aos ensinamentos. Tá? Para que nós possamos seguir uma vida de conquista, ser bem-sucedido. Obediência é um princípio bíblico que serve para todas as áreas da vida. E que não se quebra. Princípio sob pena de pagar um alto preço, porque Jesus é a causa eterna da salvação. Olha aí. Obediência também é um plantio.
Ó, você aprendeu lá que primeiro obediência é um princípio, agora obediência é um plantio. Quem não obedece para cima, seus superiores, não pode esperar obediência de baixo, seus liderados. Aí eu falei isso lá no início. Quem não obedece a ordem de quem vem de cima, também não vai ser obedecido por quem está mandando, por quem vai estar à sua disposição. O mais engraçado é que hoje a gente vê uma reviravolta muito grande, que tem pessoas que ele quer dar ordem, quer liderar, mas ele não quer ser liderado nem mandado por ninguém. Quando alguém vai mandar nele, ele faz bico, cara, afinal, não ser mandado por isso aí, não quero não. Hoje, infelizmente, os liderados não querem obedecer a ordem de quem mandou. Como é que você vai formar um conjunto, uma equipe de grandes profissionais amanhã, se você é o primeiro a não ouvir? Porque normalmente o líder, ele já vai estar praticamente de olho para fazer um outro líder. E se você é liderado por alguém, se você não ouvir, não acatar, como é que amanhã você vai ser líder de alguma coisa? Vai se tornar um líder rebelde. E vai formar outros liderados rebeldes. Infelizmente a verdade é essa aí. Ele diz aqui praticamente o tópico 1.2. No 1.3, obediência é uma porta aberta. Para quê, presbítero? Para ser abençoado por Deus. Observe que com Saul, por exemplo, ele pagou um preço muito caro. Tá? Deus deu uma ordem para Saul. O problema todo é que tem pessoa que ele acha só porque ele já é líder, ele pode fazer de tudo, inclusive passar por cima de ordens, passar por cima de hierarquia, só porque ele agora colocou ele no poder. Aí ele acha que pode fazer de tudo. Talvez fosse o caso de Saul, porque colocou ele numa liderança, mas observe, ele foi colocado numa liderança, mas não pela vontade de Deus, pela vontade do homem, não de Deus. A escolha de Saul para ser líder da nação, tá, contrariou a vontade de Deus. Porque Deus conhece todo mundo. Tá? Deus deu uma ordem, enviou o profeta para dar uma ordem para Saul. Saul não cumpriu a ordem, não obedeceu a ordem totalmente. Ele obedeceu parcialmente só, totalmente não. E ainda queria mentir para Deus. Mas Deus usou o profeta para repreender Saul. Fez enxergar Saul que ele não obedeceu completamente ao que Deus mandou. E por isso, Saul pagou um preço muito caro na vida, por causa da desobediência. E o final da vida de Saul, por causa da sua desobediência e insubmissão, tá? Ele mesmo acabou assassinando ele mesmo. Ele mesmo acabou se matando, igual o escorpião. O escorpião, ele mesmo aplica o veneno nele mesmo, para ninguém matar ele. Esse é o preço da desobediência. Esse é o preço da desobediência, é o preço da pessoa se tornar insubmisso. Insubmisso é todos aqueles que não querem acatar a ordem. Então, cuidado para você não entrar no grupo de pessoas insubmisso e depois pagar um preço caro na sua casa, pagar um preço caro na sua vida material, espiritual, e muita gente não está progredindo na vida material porque não querem ser submisso à ordem do patrão. Não quer ser submisso à ordem das autoridades constituídas por Deus. Nós temos que obedecer também às autoridades que foram constituídas por Deus. E muita gente não quer. Começa a retrucar, reclamar, falar mal e estão pagando um preço muito caro. Talvez o preço que você está pagando é porque você se retruca contra as autoridades. Não importa, são autoridade. Um juiz é uma autoridade, um delegado é uma autoridade, um advogado é uma autoridade. O seu patrão
dono, empresário de alguma coisa, ele mandou você fazer. Se ele mandou você fazer, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, se eu tenho juízo, eu vou obedecer. Eu não sou maluco para desobedecer uma ordem. Meu pastor me deu uma ordem. Ele me deu uma ordem na terça-feira. E eu vou executar a ordem dele. Porque se eu não executar, eu mostro que eu não sou obediente. Que eu não estou sujeito à ordem dele. Então a gente precisa obedecer. E tem muitos que não querem obedecer. Retruca, faz bico, faz cara feia, como eu disse no início. Sai pisando duro, sai de porta fora. Reclama e fica murmurando. Aí estão pagando um preço muito caro. Tá? Então aqui, obediência é uma porta aberta. É uma porta aberta. Tá? Lá em Deuteronômio 28, verso 1 ao 14, você vai ver referência lá. As bênçãos decorrentes da obediência. Em contrapartida, no versículo 15 em diante, os castigos e a maldição para desobediência. A obediência abre porta que jamais esperávamos. Olha, ó, tem um texto bíblico que a minha nora pregou esses dias, que eu gosto demais dele. Eis que coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Aí, filho, é você que vai escolher. Quem escolhe é você. Então, abre porta que jamais nós esperávamos, tá? Abre porta para ser usado por Deus, abre porta para o mundo natural, abre porta da salvação, tá? E há várias referências. Lá em Apocalipse 3:8, tem uma referência lá da igreja de Filadélfia, que diz assim: eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Tá? Esse que coloquei diante de você é uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa igreja aqui, mesmo fraquinha, ela obedeceu. A igreja de Filadélfia, mesmo fraquinha, ela obedeceu até o final e não negou de jeito nenhum. Parte 2 da lição vai falar exatamente sobre o segundo objetivo da lição, e diz assim o seguinte: explicar que quem resiste às autoridades resiste a Deus. Agora que vem uma parte muito boa. Quem resiste às autoridades resiste a Deus. Eu praticamente já falei isso aqui no tópico anterior. Mas é um complemento para você, para a gente estar bem atento. Tá? Que autoridades são essas? O juiz, eu falei nisso, é uma autoridade? É. O prefeito da cidade, ele é uma autoridade? É. O presidente da república, ele é uma autoridade? É. Quem resiste a essas pessoas resiste a Deus. Por que muitos deixaram de ser abençoados por Deus? Porque formam um grupo de rebeldia contra a autoridade. Ei, eu aprendi na vida o seguinte: nunca faça parte de grupo rebelde, porque senão você vai pagar um preço muito caro. Tanto é, eu não discuto em rede social, futebol, nada, nem religião. Eu estou aqui para obedecer. E a Bíblia diz bem claro no quesito autoridade, que nós devemos orar pelas autoridades que foram constituídas para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. Portanto, quem resiste às ordens de uma autoridade resiste a Deus. Ou seja, se você não é submisso, obediente às ordens da autoridade terrena, você também não é obediente a Deus. Sabe por quê? O conjunto é igual. E pela legislação, as autoridades naturais da terra conhecem muito bem de leis de Deus. Então, quando nós não queremos obedecer, porque, não, importa mais obedecer a Deus do que os homens. Não, você tem que obedecer os homens e a Deus. Se você obedecer só a Deus e desobedecer o homem, não adianta. Tem que cumprir também a ordem do homem. E é aí que muita gente peca por excesso, porque não quer obedecer às autoridades. Eu jamais vou falar mal de nenhuma autoridade, nem posso. Eu, como servo de Deus, como presbítero de uma igreja, dirigente de uma igreja, não posso
falar mal de uma autoridade, muito menos também de uma autoridade eclesiástica, porque o preço a pagar é muito caro. É aí que muitos pecaram no passado e continuam pecando agora no presente. Aí paga paga com as consequências no futuro próximo. Deixa de herdar as bênçãos de Deus porque desobedeceu. E olha que tem um bocado de gente rebelde por aí que não obedece. De jeito nenhum. Então tá aqui bem claro. Tá? Quem desobedece às autoridades resiste a Deus. Ó, observe bem claro. Ó. A pessoa deve ser educada desde cedo à obediência. Romanos 13, verso 1 e 2. Então, você já tem que ensinar desde cedo. Quando fala a palavra bem cedo, é lá no berço que você vai ensinar tudo. Lá no berço, depois que ele for para aquela fase da escola lá, ensinar ele, meu filho, obedece a sua professora, porque ela é uma autoridade. A professora é uma autoridade na sala de aula? É. Então tem que obedecer. Tem que obedecer. Então, o dever do pai, o papel do pai e da mãe é fundamental em ensinar desde cedo. Nem ensina depois que já está velho, não. É lá atrás que você ensina ele. Nas primeiras fases lá atrás é que você vai ensinar o seu filho. Então aqui, ó, quando fala cedo, significa lá atrás, na infância, que você vai ensinar ele. Tá? O princípio de autoridade estabelece a ordem de Deus. Não existe organização sem autoridade. Toda organização precisa ter autoridade. Se não tiver autoridade, filho, o negócio desanda. Tem que ter alguém que manda, mas também precisa ter alguém que obedeça. Tem que ter alguém que manda, mas também precisa ter alguém que obedeça. Tá? Eu tenho aqui algo que diz aqui bem claro, que fala sobre autoridade e submissão. A importância da autoridade, a rebelião no Velho Testamento, tem aqui. Exemplo de rebelião no Velho Testamento, Davi conhecendo a autoridade, a submissão do filho. Ó, tem várias coisas aqui. Lá atrás, no início, você vai ver lá que a congregação de Coré, Datã e Abirão pagou um preço muito caro pela desobediência, pela insubmissão à ordem. Eles não queriam ouvir e com isso pagaram um preço muito caro. Você vai ver essas referências lá, ó. Tem Romanos 13, 1, tem Hebreus 1, 3, tem Isaías 14, verso 12 ao 14, tem Mateus 6, 13, Mateus 26, verso 62 e 64. Aqui está. E nós vemos que o próprio inimigo, ele excedeu a autoridade de Deus, ou seja, ele não queria estar submisso à ordem de Deus. Tá? O diabo não quis estar submisso à autoridade, à ordem de Deus. Ele arrumou um complô para tirar Deus do trono e ficar acima dele. Hoje o que mais tem é pessoas arrumando um complô para derrubar um líder, porque ele quer se tornar líder. Cuidado! Rebelião tem um preço muito caro. Talvez sua família não está sendo abençoada, seu esposo não é salvo, seu filho não volta para a igreja porque você se rebeliou. Fez um grupo de rebelde para falar mal do pastor, para falar mal do prefeito, para falar mal do governador, para falar mal do presidente, e com isso você está pagando muito caro. Aí as portas se fecham. Há muitas portas fechadas na vida de muita gente por causa de desobediência e insubmissão. Não quer estar sujeito, não quer obedecer. Aí eu sou assim, eu não vou mudar. Se você não mudar, não é abençoado por Deus. Paga um preço muito caro. Então você tem um exemplo bem claro do inimigo lá atrás. Você tem vários exemplos lá atrás. Tá? Tem referência de Isaías 14, 12, Ezequiel 28, 13 ao 17. Tem referência. Tá? Tem bastante mesmo. Ó, Satanás não está com medo da nossa pregação das palavras de Cristo. Ele tão somente teme a nossa submissão e a autoridade de Cristo. O nosso serviço a Deus nunca pode estar de acordo com o princípio de Satanás, uma vez que o princípio de Cristo
venha, o princípio de Satanás tem que ir. Mesmo agora, Satanás é ainda um usurpador no ar. Ele não será expulso até o final de Apocalipse, somente quando nos lavarmos totalmente do princípio. Tá? Aqui está, bem claro. Então você tem várias referências, tá, gente, de pessoas que pagaram preço muito caro, porque não aceitam de jeito nenhum. Então tá aqui. O 2:1. Orem por todos que exerçam autoridade. Aqui está exatamente o grande segredo de sermos abençoados. Orar por todos que exercem autoridade. Esse ano é um ano que nós sabemos aí que vai ser um ano eleitoral, tá? Para ir o ano que vem, no início do ano que vem, já troca os comandos, os governantes, os cabeça, que são prefeitos. São os cabeça que vai ter os seus liderados, que são os vereadores. Então é ano para eleição de prefeito e vereador. Então tem o chefe do executivo e a equipe que vai estar sob a sua ordem, tá? A equipe que vai estar sob a sua ordem e uma subequipe que vai estar sob a ordem do vereador. Então a subequipe vai trazer alguns problemas para o vereador vai trazer para o prefeito. Então esse ano é eleitoral. Então antes de você questionar e ficar falando mal, ore. Nós como crentes não devemos ficar metendo o sarrafo nas autoridades, não. É orar. Se você não quer ter perseguição, se você não quer ter luta na sua vida, no seu ministério, não fique falando mal das autoridades. Orem, olha aqui, ó, orar. A Bíblia não manda falar mal, não. A Bíblia manda orar, tá? Olha aqui, bem claro. Orar por todos os que exercem autoridade. Paulo, ele deixa uma instrução de honra. Paulo dá a instrução das honras que devemos dar aos que exercem autoridade e governam sobre nós. Admoesto-te, pois, antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça pelos reis e por todos que estão em eminência. Orar por todos. Paulo está mandando orar por tudo. Prefeito, governador, senador, ministro, presidente, porque eles estão em eminência. Infelizmente, a gente vê um bocado de gente que faz o contrário, depois fica reclamando da vida que está passando perseguição, que está passando isso, que está passando luta, que está passando aquilo mais. Infelizmente não cumpre a palavra. Eles não cumprem a palavra. Quando você descumpre o que está escrito na Bíblia, Deus não te abençoa. E não vai te abençoar. 2:2. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Tem um bocado de pessoa que não obedece o pastor. É outro princípio também. O pastor não é uma autoridade? Ele é. Ele é uma autoridade, mas ele é mandado por alguém também. Então ele vai cumprir ordem de quem mandou. Então você tem que obedecer o seu pastor. Tem um bocado de gente que não quer obedecer o pastor de jeito nenhum. O pastor dá uma ordem, a pessoa dá uma contra-ordem. O pastor manda, a pessoa não obedece. Aí o que acontece? Se você é líder e o seu pastor te deu uma ordem e você não cumpriu, ele vai tirar você da liderança. E olha, tem um bocado de pessoa que vai sair da liderança porque são insubmissos. Vai. Muita gente vai perder o seu posto, o seu cargo nas igrejas, porque infelizmente não quer obedecer o pastor. E se você não obedece o seu pastor, você não pode ser obreiro. Se você não obedece o seu pastor, você não pode ser líder de departamento. Você vai ensinar o quê para os seus subordinados? A ser rebelde igual você? A ser desobediente igual você? Vai ensinar o quê para eles? Se você não tem exemplo nenhum para ensinar eles. Aqui, obedecei aos vossos pastores. Bem claro, é um mandamento. É um mandamento bíblico. Tá? Bíblico. É um mandamento bíblico. E isso não deve ser contestado. Porque eles velam pelas vossas almas como aqueles que iam dar conta dela. Se ele foi colocado ali, que ele foi chamado para isso.
Ele foi chamado por Deus, preparado por Deus, ele foi preparado também fisicamente, psicologicamente e preparado por Deus para cuidar de nós. Então você não deve ficar falando mal dele. Infelizmente tem um bocado de pessoas que fazem grupo de rebelião para derrubar um pastor. Ah, mas tem isso, presbítero? Tem. Fazem grupo de rebelião para derrubar um pastor e às vezes até para tomar a igreja dele. Paga um preço muito caro quem faz isso. Toda rebelião tem um preço. Deus já está começando a tratar com gente rebelde. É por isso, e quando o pastor começa a fazer uma limpeza na liderança, trocar muita gente, é porque você deixou um princípio de rebelião, de desobediência. E nenhum líder quer ninguém rebelde no grupo. E vai tirar. Então não reclama. Tá aqui o 2, tá? Eu estou resumindo. O 2, 3, ó. Obedecei a vossos pais, porque isso é justo. Ó, obedecer o pai. O pai dá uma ordem para o filho não quer cumprir. Porque ele acha, ele já é dono do nariz, dono da situação, ele já é o rei da cocada preta, ele já pode se mandar. Olha, não sei se mudou a lei da maioridade. Para o homem era 18, para a mulher 21. Se tornava de maior. Não sei se mudou essa regra, se continua. Para o homem era 18, para a mulher 21. Mesmo que você já tenha 18 anos, você fala assim, agora eu sou de maior, meu pai não te manda. Manda assim, filho. Enquanto você estiver sob a tutela dele, e ele estiver vivo, ele manda em você. Você pode até casar, mas agora eu casei, quero ver meu pai mandar em mim. Sou obrigado a obedecer a ordem. Você tem que obedecer o seu pai até ele morrer. Você tem que obedecer a ordem do seu pai até ele morrer. Eu vou fazer 58 anos. Tá? 58 anos. Meu pai faleceu, tem uma semana hoje de falecido. Eu obedeci o meu pai enquanto eu estava no teto dele, morando na casa dele. E eu obedeci também o meu pai, tendo a minha família formada. Portanto, eu estou cumprindo o mandamento bíblico. Agora, se os meus filhos não obedecer, isso é problema deles com Deus. Mas meus filhos obedecem, graças a Deus. Eles têm a família deles. E um ensinamento bem claro que eu aprendi. Do portão da casa deles para dentro, eu não mando. Lá ele. Do portão da minha casa para dentro, eu mando. Eles não mandam. Mas eles estão sujeitos à minha ordem. Enquanto eu estiver vivo, Deus não me chamar às mansões celestiais, eles terão que me obedecer até o final da minha morte, como eu obedeci meu pai. O pai é uma autoridade. E tem muita gente que não quer obedecer o papai e a mamãe, principalmente o pai, paga um preço caro. A mesma coisa a filha não quer obedecer, paga um preço caro. A desobediência tem o seu preço. Tá? Guarde essa palavra. A desobediência tem o seu preço, como a obediência tem o seu preço. Então a desobediência tem o seu preço e a obediência também tem o seu preço. Agora, qual delas é melhor? Então tá aqui, bem claro aqui. Então, resumo da parte 2. Paulo recomenda aos filhos que obedeçam aos pais no Senhor, porque isso é justo, é um mandamento com promessa. Tá? Tem referência lá em Efésios 6, de 1 ao 3. Mas quando é que os filhos desobedecem? Mas também está lá. Vós pais, não provoqueis a ira nos seus filhos. Mas mesmo assim, tá? Não importa quem é seu pai, não importa o passado que ele deixou, ele é seu pai. Mas eu não quero ser mandado por aquele homem, porque aquele homem tem um exemplo assim, não importa. Pai, ele é seu pai, filho, obedeça ele até o final. Sabe por quê? Porque depois tu paga um preço caro. Por que muitas pessoas não têm sucesso na vida material nem espiritual?
porque são rebeldes à ordem do Pai. Não aceitam de jeito nenhum. Tá? A parte 3 e última da lição é exatamente o terceiro obediência. Eu estou correndo, tá? Porque é apenas um resumo, o melhor a gente estuda na escola dominical. Conscientizar acerca da obediência e submissão. Aí, filho, ó, é você que precisa se conscientizar que você precisa ser obediente e submisso. Aí é uma decisão pessoal e sua. É uma decisão pessoal e sua. Se conscientizar de que você precisa ser obediente e também submisso. Se você ser só submisso, mas não ser obediente, está incompleto. Precisa tanto de uma como outra. A obediência emana o intelecto. Está aqui, tá? O 3.1. Obediência sem submissão esconde interesse pessoal. Ó, obediência sem submissão esconde interesse pessoal. Obediência que não é do coração já elimina automaticamente submissão. Obediência sem submissão gera amargura, ó, gera murmuração, gera reclamação, ó, e gera um bocado de coisa, ó. A obediência sem submissão gera amargura, que executa as tarefas com tristeza, angústia, desgosto. Ou seja, a pessoa obedece, mas fica ali fazendo tudo com tristeza, com desânimo, com desgosto. Murmuração, que faz as coisas reclamando. Depreciação, falando mal, resmungando. Não adianta também você obedecer e ficar ali. Murmurando, reclamando, questionando. Tá aqui. Penitência, executa as ordens como se fosse uma pena imposta, um sofrimento, um castigo ou um tormento. Conveniência, que só faz aquilo que lhe podem, só faz ou que lhe pedem, porque atende o seu gosto ou o seu bem-estar. Enche o seu ego e lhe dá um retorno satisfatório. Ou seja, tem pessoa que só faz isso aqui por interesse. Bom, eu vou obedecer porque se eu obedecer eu vou ganhar alguma coisa. Se eu obedecer à voz do pastor fulano de tal, eu vou ganhar alguma coisa. Tem pessoa que obedece para ganhar alguma coisa, ganhar promoção, ganhar reconhecimento, ganhar aperto de mão e ganhar prestígio. Cuidado. Aí obedece-se com segundas intenções. Cuidado com isso, hein? 3.2. Submissão reconhece os que presidem na ajuda da missão. Missão em todo tempo. Submissão são partes que juntam para formar um todo. É quase impossível a todo não ser composto de parte. Quem é submisso automaticamente tem obediência como parâmetro. A submissão gera fidelidade, lealdade, dedicação, cooperação. Quantas coisas. A 3.3 de última, lembrando que é apenas um resumo. O melhor a gente vai estudar lá na escola dominical no domingo. Tá? A submissão firma obediência. Tá? Portanto, aqui eu fiz um resumo da lição bíblica de escola dominical. Tá? Tinha muito mais coisa para englobar nessa lição, mas lembrando que é apenas um resumo, tá? Que o melhor nós estudaremos no domingo, tá? Bem mais esmiuçado, eu já fiz os esboço para o domingo, certo? Deus te abençoe, não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like e Deus te abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima, tá? Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Graça e paz, fiquem com Deus.